Bom dia, boa tarde, boa noite aí, galerinha que está de forma remota e vocês que estão de forma presencial. Na aula de hoje a gente vai dar continuidade à revisão, certo? Aí na página 88, vocês podem ver algumas imagens, como um dinossauro, o esqueleto de um peixe, dentre outros seres vivos. Quem são esses? Esses são os fósseis. O que é um fóssil? Um fóssil é um ser vivo que morreu há 4 milhões de anos atrás. E aí ele deixou todo esse tempo seus registros na natureza, como vocês podem ver aí. E esses registros são muito importantes para, por exemplo, a gente descobrir se uma área tem petróleo, tem ouro, tem diamante. Esses fósseis podem nos dizer se naquela região pode ter algum recurso natural ou mineral que a gente pode usufruir, certo? E esses fósseis, eles só são encontrados no tipo de rocha sedimentar, certo? Que eu vou explicar para vocês. Nós vamos revisar aqui, na verdade, os tipos de rocha e suas características. Primeiro, aí na página 89, vocês podem ver as definições para rocha, mineral, minério e jazida. Bom, uma rocha é um agregado natural, ou seja, é um conjunto de minerais, certo? E esses minerais, ou minério, são coisas relativas a minas aí do latim, certo? São compostos químicos que podem ocorrer tanto na crosta, quanto no manto ou ainda no núcleo. Quando esses minerais apresentam uma relação econômica, ou seja, quando eles podem dar recursos para a gente, ser humano, eles são chamados de minério. E os locais onde se tem muito minério são chamados de jazidas, certo? E os locais onde as jazidas existem e o governo permite que se explore são chamados de minas, certo? Acho que todos vocês já escutaram, já ouviram falar desses termos. Então, essas rochas, que são agregados de minerais, elas podem ser classificadas de acordo com sua origem, certo? Em 3 grandes grupos. Quais são eles? Rochas magmáticas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. Bom, primeiro vamos falar sobre as rochas magmáticas. As rochas magmáticas, aí eu estou na página 90. As rochas magmáticas podem ser chamadas de magmáticas ou ígneas. Elas são originadas a partir do processo de resfriamento e da solidificação do magma. Esse magma ele pode sair do vulcão ou a rocha magmática pode ser formada ainda dentro do vulcão, certo? A partir disso, nós vamos ter 2 tipos de rochas magmáticas. As intrusivas ou plutônicas e as extrusivas ou vulcânicas, certo? As extrusivas, esse termo EX, ele tem, por exemplo, no inglês, exit, é de sair. Então, tudo que começa com E e o X, geralmente são coisas para fora, como sair, certo? Então, as rochas magmáticas extrusivas, também chamadas de vulcânicas, elas são formadas a partir da lava liberada aí na erupção vulcânica, certo? Então, a lava é liberada, existe um resfriamento rápido que vai formar minerais pequenos e aí eu vou ter a formação dessa rocha, certo? O outro tipo de rocha magmática são as rochas intrusivas ou plutônicas. Se as rochas extrusivas ou vulcânicas são formadas na parte de fora do vulcão, as rochas intrusivas
elas são formadas na parte de dentro do vulcão, certo? Podem ser chamadas de intrusivas ou plutônicas, certo? Quais os processos para se formar uma rocha plutônica? Eu vou ter um resfriamento lento, vai se formar minerais grandes e vai se formar essa rocha intrusiva. Aí na página 91, vocês podem ler sobre as rochas sedimentares. Bom, como vocês podem ver aí, a principal característica desse tipo de rocha é a sua organização em camadas ou estratos. Ou seja, as rochas sedimentares são formadas uma por cima da outra, certo? Esse processo de se formar uma rocha em cima da outra é chamada de estratificado ou estratificação. E ela vai ser originada pelos sedimentos de minerais que são trazidos pelo vento ou pela chuva. Então a chuva e ou o vento vai trazer camadas que vão se sobrepor uma sobre a outra, e aí elas vão ficando unidas através do tempo e vai se tornar uma rocha sedimentar, certo? E como essas rochas sedimentares surgem? Elas surgem a partir do intemperismo. O intemperismo, ele vai corresponder ao processo de transformação da estrutura física das rochas. Ou seja, as rochas elas vão sendo modificadas ao tempo e essa modificação vai gerar sedimento. Sedimento nada mais é que areia. E essa areiazinha vai ser levada para algum outro lugar através do tempo e da chuva e vai se formando camadas. Essas camadas vão formar a rocha sedimentar, certo? As rochas sedimentares, prestem atenção nisso. As rochas sedimentares são o único tipo de rocha que pode formar fósseis, certo? Por quê? Na rocha magmática, que é formada na larva, o fóssil ia ser derretido, certo? E na rocha metamórfica também, que a gente vai estudar. A rocha sedimentar é o único tipo de rocha que pode formar fósseis, certo? E aí, exemplos das rochas sedimentares são arenito, argilito e calcário. Percebam aí, quem nunca viu aqui argila? As pessoas passam muito no rosto ou usam para fazer esculturas. Tanto o arenito, quanto o argilito, quanto o calcário são rochas arenosas, certo? E aí, no final da página 91, tem uma imagem que está descrita assim: camada ou estratos que constituem a rocha do tipo sedimentar, certo? Percebam que as camadas são de várias cores diferentes. Essas camadas são usadas pelas pessoas que estudam rocha, que são principalmente geólogos ou paleontólogos, que vão estudar os fósseis, são usadas para saber como era o tempo naquele local em determinado período histórico. Por quê? A partir dessas camadas, na página 91, a partir dessas camadas, a gente vai poder ver as substâncias e os materiais que existiam naquela época. A gente pode ver que se já existiu grandes queimadas na região, destruição, certo? E a partir disso a gente consegue perceber o que existiu naquela época a partir dessas camadas, certo? E aí a gente tem, no Aprenda Mais Aí, na página 92, diz o seguinte: entre as camadas de uma rocha sedimentar, podemos encontrar restos ou vestígios de seres vivos que habitaram a Terra em épocas remotas. Esses vestígios são chamados fósseis.
achados arqueológicos que nos permitiram descobrir um pouco da história dos seres vivos que já habitaram o nosso planeta. Imagine que, sem os fósseis, não teríamos descoberto que, há milhares de anos, existiram os dinossauros e outras espécies gigantescas de animais. Imagine também como cada um dos fósseis descobertos ajudaram na evolução e construção do conhecimento em diversas áreas como biologia, geografia, história e paleontologia. Os fósseis são classificados em dois tipos básicos, os cematofósseis e os equinofósseis. Os fósseis do tipo cematofóssil são aqueles que abrigam o corpo do organismo original ou a parte dele, como os dentes, conchas. Já os fósseis do tipo equinofóssil não contêm parte de um organismo original, mas evidenciam de sua vida a atividade na Terra, como pegadas, rastros e até fezes fossilizadas, que são chamadas de coprólito. Vamos falar agora sobre as rochas metamórficas. Esse termo metamórficas, metamorfismo, ele significa transformação. Ou seja, rochas metamórficas originaram-se da transformação de outros tipos de rocha. Quando uma determinada rocha sofre algum tipo de modificação provocada por altas temperaturas ou pela pressão exercida, então perceba que a gente tem dois fatores de transformação das rochas: altas temperaturas e a pressão exercida nas rochas. Se nós formos ver, cada tipo de rocha ele não é classificado de acordo com sua origem. A rocha magmática com a origem, o magma, lava, vulcão. A rocha sedimentar, originada a partir de sedimento. Obrigado, Caio. E a rocha metamórfica, originada a partir da transformação. Transformação de quem? A rocha metamórfica é originada a partir da transformação de qualquer outro tipo de rocha. Eu posso ter uma rocha magmática que se transforma em rocha metamórfica. Eu posso ter uma rocha sedimentar que se transforma em rocha metamórfica. E eu posso ter uma rocha metamórfica que se transforma em outro tipo de rocha metamórfica. Certo? No interior da Terra no interior da Terra, na região interna da Terra, é onde existem maior pressão e temperatura, certo? Um exemplo de rocha metamórfica vai ser o gneiss, que ocorre, por exemplo, no Corcovado, onde tem o Cristo Redentor. Lembre aí dessa imagem do Cristo Redentor, aquele caminho todinho de rochas que existem até o Cristo Redentor é o gneiss, certo? Esse gneiss ele foi formado ao longo dos anos a partir das transformações sofridas pelo granito, que é uma rocha magmática. Então eu tinha uma rocha magmática que sofreu várias transformações e se transformou em rocha metamórfica, certo? Outros tipos de rocha metamórfica: mármore, ardósio, quartzito e pedra-sabão são tipos de rocha metamórfica, certo? E aí nós temos na página 93 uma tabela das utilizações das rochas no nosso dia a dia. Basalto serve para pavimentar ruas. Pedras pómeis servem para ser amaciantes aí da pele em regiões com calosidade. Então eu tenho aí, rocha magmática, basaltos, pedra pómeis, granito e diorito. Basalto, pavimentação de rua. Pedras pómeis, amaciante da pele.
Granito, fabricação de pias, mesas, bancadas e etc. aí. E o diorito, granito e diorito são muito parecidas, certo? O granito, ele é mais usado. Então eu vou ter aí, ó, nas rochas magmáticas, basalto, pavimentação das ruas e calçados, pedras pomes, amaciante da pele, granito, fabricação de pias, mesas, bancadas e etc. E diorito, construção de diques e estradas de ferro. O diorito é conhecido também como paralelepípedo, certo? Já aí nas rochas sedimentares, eu vou ter arenito, argilito e calcário. Arenito faz pisos, certo? Argilito, argila. E calcário faz o cal, que é usado para pintar a parede e na construção civil, certo? Aí o calcário é um tipo de rocha sedimentar. Já nas rochas metamórficas, eu vou ter o gneiss, o ardósio e o mármore. O gneiss, usado na produção de brita para construção civil e pavimentação de calçados e uso ornamental, certo? O ardósio, também na fabricação de pisos e telhados. Ardósio também é usado na área da gastronomia, certo? Alguns restaurantes servem pratos em cima de pedras de ardósio, porque ele é muito fácil de ser limpado, de ser limpo, e também ele é bastante caro. Só alguns centímetros de ardósio aí custa mais de R$ 200, certo? E o mármore aí, que todos vocês conhecem, é uma rocha metamórfica, também usada para fazer pisos, paredes, pias e objetos de decoração, entre outros, certo? E agora, na página 94, a gente vai falar sobre o ciclo das rochas, certo? O que é esse ciclo das rochas? De acordo com a página 94, o ciclo das rochas ele representa um conjunto de fenômenos naturais que levam um tipo de rocha a se transformar em outro. Então, eu vou ter três tipos de rocha. Rocha magmática. Aí, na página 94, vocês podem ver o tópico ciclo das rochas. Ó, eu tenho três tipos de rocha: magmáticas, sedimentares e metamórficas. Uma rocha magmática pode se transformar em metamórfica? Pode. Uma rocha magmática pode se transformar em sedimentar? Pode. Através de quê? Para a rocha magmática virar metamórfica, eu vou precisar de altas temperaturas e altas pressões. Para a rocha magmática virar sedimentar, eu vou precisar do intemperismo, certo? Uma rocha metamórfica pode se transformar em rocha magmática? Pode, se a temperatura que ela for exposta for acima de 500 graus Celsius, certo? Uma rocha exposta até 500 graus Celsius, que vai sofrer transformação, ela é metamórfica. Acima de 500 graus Celsius, eu vou ter uma rocha magmática, certo? Porque aí a rocha já vai derreter e vai virar lava. Eu posso fazer com que uma rocha sedimentar vire uma rocha magmática? Posso, quando ela vai aí para a lava, certo? E aí é exposta a mais de 500 graus Celsius. E aí, a partir disso, a gente consegue fazer esse dinamismo de transformar um tipo de rocha em outro, certo? Bom, então só recapitulando alguns conceitos que a gente viu aí.
no capítulo 6, a partir da página 88, nós vimos o conceito, o que é rocha, o que é mineral, o que é minério, o que é jazida e o que são minas. Vimos que as rochas são classificadas de acordo com sua origem, que são 3 grupos: magmáticas, sedimentares e metamórficas. As rochas magmáticas podem ser divididas em 2 grupos: extrusivas, quando é o larva que sai, e intrusivas, quando é formada dentro do vulcão. Sedimentares, formadas a partir do intemperismo, da erosão dos materiais, e metamórfica, eu vou precisar de altas temperaturas e pressões, certo? Para poder transformar um tipo de rocha em outra. Vimos a utilização das rochas no nosso dia a dia e também o ciclo das rochas, que é o ciclo de transformação de um tipo de rocha em outro, certo? Na próxima aula, nós vamos fazer a revisão do capítulo 7, certo? A aula de hoje era isso, galerinha que está de forma remota. Obrigado e até a próxima. Eu vou botar mais uma parte na aula que vai ser lendo a prova com vocês, certo? Obrigado e até a próxima.